Olá pessoal, meu nome é Cléris, eu sou enfermeira. Eu quero convidar vocês para continuar respondendo questão de concurso. Uma prova voltada para enfermeiro que aconteceu agora em 2020, realizada pela Prefeitura de São Miguel de Itaipu, em Pernambuco, pela banca CPCom. Quero convidar vocês também para assistir as outras resoluções dessa mesma prova que está no meu canal do YouTube, Enfermeira Cléris. E hoje nós vamos responder a questão de número 36. E ela diz o seguinte: dentre as lesões vasculares comuns em um exame físico da enfermagem, o enfermeiro detectou lesões arredondadas, avermelhadas, pequeninas, secundárias a um extravasamento sanguíneo associado a distúrbios hemorrágicos. Nesse caso clínico, qual das alternativas abaixo está correta em relação a esse achado clínico detectado em uma consulta de enfermagem, num consultório, em uma unidade básica de saúde? Você sempre vai fazer dessa mesma forma. Você vai grifar aquelas informações importantes do texto. Aqui, por exemplo, ele fala sobre lesões vasculares, que são lesões que acontecem nos vasos sanguíneos, que foi detectada pelo enfermeiro em uma consulta de enfermagem na unidade básica de saúde, através de um exame físico, e deu algumas características dessas lesões. Ele diz que essas lesões são arredondadas, avermelhadas, pequeninas. Elas não são pequenas, elas são pequeninas e acontece por conta de extravasamento sanguíneo, ou seja, são lesões que o sangue ele vai sair de dentro do vaso e vai ficar na parte de fora, decorrente de distúrbios hemorrágicos, e ele quer a alternativa correta. O que é que você vai fazer? Você vai analisar dentre essas alternativas qual delas se encaixa nessa descrição que ele fez na pergunta. Na letra A, ele fala de hemangiomas, na B, de petequias, na C, de exantemas, na D, de telangiectasias e na E, ele fala de erisipela. Claro que para você responder uma questão como essa, você precisa saber o significado desses termos. Se você não souber, realmente fica um pouquinho mais difícil, mas vamos analisar cada um deles individualmente. Na letra A, ele fala de hemangiomas. O que são hemangiomas? São o crescimento exagerado de pequenos vasos em uma determinada parte da pele, no corpo, ou eles também podem crescer nos órgãos internos. Como vocês podem observar, essa mancha avermelhada e grande aqui nada mais é do que o acúmulo. Vários vasos sanguíneos, eles cresceram no mesmo local e fica com essa aparência aqui avermelhada grande. Esses hemangiomas, eles podem acontecer ainda de forma congênita, eles podem nascer ainda o bebezinho dentro da barriga da mãe, ou eles podem aparecer na fase infantil. O bebê nasceu e com o tempo eles aparecem, eles surgem, mas não representa nenhum perigo para essa criança. O natural é que à medida que essa criança for crescendo, eles vão sumindo, desaparecendo. Então, não poderia ser a letra A, porque lá na pergunta ele diz que se trata de um processo hemorrágico. E como vocês podem observar que não existe um processo hemorrágico, o que aconteceu foi que esses vasos eles cresceram muito nessa região, mas o sangue ele continua dentro dos vasos. Então, a letra A é falsa. Na letra B, ele fala de petequias. O que são petequias? São pequenos pontos avermelhados que nascem na pele decorrente de extravasamento de sangue. Com exatamente o que ele está dizendo lá na pergunta. Ele fala que são lesões vasculares, porque acontece nos vasos sanguíneos. Lesões arredondadas, veja que elas são bem redondinhas, são avermelhadas, mas elas também podem ser marrons. Aqui ela está um pouquinho mais marrom. Pequeninas, ele nem diz que ela é pequena, ele diz que elas são pequeninas, ou seja, realmente são lesões bem pequenas que acontecem por conta de um extravasamento sanguíneo decorrente de distúrbios hemorrágicos em algumas doenças infecciosas, como a dengue, por exemplo.
A infecção decorrente da dengue, ela causa uma fragilidade capilar. Esses pequenos vasos da pele, eles ficam tão frágeis que eles começam a sangrar. O sangue ele extravasa para fora desses vasos e o sangue fica acumulado na pele. É quando começa a aparecer esses pequenos pontos vermelhos na pele. Então, a nossa alternativa já é a letra B, verdadeira. Mas vamos continuar analisando o restante. Na C, ele fala que são exantemas. O que são exantemas? São manchas na pele decorrente também de processo infeccioso. Diferentemente da petequia, como você pode ver, são várias manchas que aparecem, mas essas manchas elas não são decorrentes de processos hemorrágicos. Aqui não existe hemorragia nesses exantemas. O que aconteceu foi que por conta de doenças como, por exemplo, roséola, rubéola, sarampo, o que pode acontecer é que essa pele ela vai passar por um processo inflamatório e várias manchas, vários exantemas vão aparecer decorrente dessa inflamação, mas que não há esse extravasamento sanguíneo como ele descreve na pergunta. Então não poderia ser a letra C. A letra C é falsa. Na letra D, ele fala sobre as telangiectasias. O que são isso? São aqueles pequenos vasos que aparecem geralmente nas pernas das mulheres, mas homens também têm, lógico, decorrente da pressão que são exercidas sobre essas pernas. Mulheres muito obesas, que passam muito tempo sentada ou em pé, as pernas elas sofrem uma pressão tão grande que esses vasos eles começam a aumentar o seu calibre. Mas veja, observe que o sangue ele continua dentro dos vasos, ele não extravasou. Então também não poderia ser as telangiectasias. Essa letra D também é uma alternativa falsa. Na letra E, ele fala das erisipelas. O que é uma erisipela? É uma infecção que acontece na pele, decorrente, na maioria das vezes, causada por uma bactéria chamada Streptococcus pyogenes do grupo A. Geralmente, essa erisipela ela acontece muito nos membros inferiores, mas pode aparecer em outras regiões do corpo. O que essa bactéria faz? Ela vai entrar na pele através de uma lesão, de uma micose, de um pequeno corte, de uma picada de um inseto. Ela entra na pele e ela vai se instalar nessa pele e começar esse processo infeccioso grande, na maioria das vezes, que precisa ser tratado. Se não for tratado, essa inflamação que vocês estão vendo, ela vai se transformar em uma grande ferida. Não poderia ser também erisipela, porque ele diz que existe o extravasamento de sangue e aqui nessa ferida o sangue ele continua dentro dos vasos, então também não é a letra E. E a nossa resposta realmente é a letra B. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dizer que gostou clicando lá naquela mãozinha no likezinho. Se inscreva no nosso canal para você assistir sempre as nossas aulas. Eu deixo aqui um abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima questão.